Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, mais uma vez juntos aqui na presença do Senhor. É bom demais estar na presença do Senhor. É de onde nós tiramos forças, alívio, é de onde nós tiramos então a motivação para continuar, para vencer, né? Na presença do Senhor. A gente precisa aprender a viver na presença do Senhor, debaixo da graça do nosso Deus. E hoje eu quero que você me acompanhe aí na leitura do Salmo de número 36. Salmo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e são dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Irmãos, esse Salmo de número 36, Davi, então, faz um contraste entre a maldade que existe no coração do homem e, ao mesmo tempo, o quanto o homem é fraco e a grandeza e o poder e o amor e a misericórdia que existem, então, no nosso Deus. Ele usa aí nos versículos de 5 a 9, expressões como: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas, os teus juízos como um abismo. O Senhor é quem preserva os homens, é quem preserva os animais. Ó Senhor, como a tua benignidade é preciosa. E ele diz então, aí no final do versículo 7, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E nós já ouvimos a palavra de Deus nos dizer isso muitas vezes, que nós podemos então nos acolher debaixo da sombra das asas do Senhor. É como aquela imagem da galinha, né? Com os pintinhos debaixo das suas asas, e ali eles estão então protegidos do mal, eles estão guardados do que acontece no mundo exterior, estão ali aquecidos. E é mais ou menos essa mensagem, né, que a palavra de Deus nos diz, quando diz que nós podemos então nos esconder debaixo da sombra das asas do Senhor. E é engraçado que essa imagem de grandeza, né, um Deus grande com essa imagem poderosa e com asas grandiosas que fazem uma sombra imensa, onde todos os seus servos podem então se esconder. Então Davi apresenta aqui 4 pontos para provar o quanto o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um refúgio confiável, é um refúgio que não vai ser abalado, que não vai ser destruído, é um refúgio que não sofre interferência do mundo exterior ou das circunstâncias da vida. A primeira coisa que Davi diz, então, é que a benignidade de Deus chega até os céus, tá aí no versículo 5. A gente precisa lembrar que Deus sempre trabalha para o nosso bem. É isso que ele disse várias e várias e várias vezes e provou com os seus servos. E ele então sempre mostra que, por mais que nós tenhamos propósitos no nosso coração, ele é que tem os melhores propósitos. Ele diz isso claramente lá em Isaías, quando ele diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós,
planos de paz e não de mal. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, Deus sempre trabalha para o nosso bem. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas ele nos trata consoante a sua benignidade, que é elevada e que é preciosa. Ele não nos julga pelo que nós fizemos e muito menos pelo que nós somos, mas ele olha para nós com misericórdia e com benignidade. E a benignidade dele chega até os céus, ou seja, ela é infinita. Ela é infinita. Por essa razão, a gente pode sempre correr para debaixo das asas do Senhor, encontrar perdão, encontrar descanso. Aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que habitam, então, na casa do Senhor, eles fartam-se da abundância que existe ali. Nele está o manancial da vida. E só na presença do nosso Deus nós podemos, então, ver a luz. Jesus disse que ele veio para nos dar vida em abundância, ou seja, ele veio para nos dar então segurança, para nos dar então alegria, tudo aquilo que são coisas boas na vida, né? Ele não veio para nos castigar ou para nos tornar infelizes, né, diante das circunstâncias. Pelo contrário, ele diz: eu vim para trazer vida em abundância para vocês, porque a benignidade de Deus chega até os céus, ela é infinita. O segundo ponto aqui que Davi diz é que a fidelidade de Deus chega até as nuvens. Deus é fiel a si mesmo, isso nós precisamos aprender. Muitas vezes nós achamos que Deus é fiel a cada um de nós, não é isso. Deus é fiel a si mesmo. Ele cumpre o que ele promete porque ele não pode mentir, né? Porque o mal, nenhuma espécie de mal faz parte da natureza de Deus, que é perfeita. E ele então é fiel a ele mesmo, ele é fiel àquilo que ele prometeu, ele é fiel àquilo que ele escreveu, ele é fiel àquilo que ele determinou, ele é fiel àqueles propósitos e princípios que ele então impôs sobre a humanidade, sobre o mundo. Então Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas, as promessas que ele fez, e por ele ser assim, por ele não poder mentir, por ele ser fiel, a natureza dele ser extremamente fiel, ele é fiel ao seu povo, cumprindo então tudo o que prometeu. A palavra de Deus não falha. O que ele promete, ele cumpre. O que ele faz, ninguém desfaz, né? Tem até uma frase interessante que às vezes aparece em algumas camisetas que diz, né? Ele faz, ele desfaz, ele refaz. Ele é Deus. E é assim, ele faz, se a vontade dele for desfazer, ele desfaz, se for refazer, ele refaz, ele tem poder para mudar toda e qualquer situação que conforme a sua vontade. E a salvação que nós recebemos do Senhor, ela está então firmada na fidelidade de Deus. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós e nos prometeu a vida eterna. E agora então nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. A nossa segurança, ela está ancorada em quem Deus é, né? Naquilo que Ele fez e no que Ele promete. E nós precisamos então lembrar que Deus, Ele é absolutamente confiável. O caráter dele jamais vai sofrer variação. Ele é benigno hoje, ele é fiel para sempre. É por isso que o salmista diz que a fidelidade de Deus chega até as nuvens. E é por isso que a nossa incredulidade diante daquilo que Deus nos promete é pecado. Porque quando nós deixamos de crer naquilo que Deus nos prometeu, nós estamos desconfiando do caráter de Deus. Nós estamos dizendo para Ele que Ele não é tão confiável assim. E a verdade é que Ele é absolutamente confiável e fiel. É por isso que nós podemos crer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E isso é um fato absoluto na personalidade, na pessoa de Deus. A terceira coisa que o salmista diz aqui é que a justiça de Deus é como as montanhas. As montanhas são estáveis, elas são abaláveis. Agora, parecido com isso, mas num sentido ainda mais forte, Deus é inabalavelmente justo. Mas ele tem a sua justiça, então, ela tem uma estabilidade de uma montanha. Um homem, um ser humano, não consegue
mover uma montanha, né, com toda a força do mundo, ou nem com os maiores e melhores equipamentos. Não existe jeito de você tirar uma montanha de um lugar e passar para um outro lugar, porque ela é totalmente estável. E a justiça de Deus é assim, ela não muda, ela não sofre, então, uma mudança repentina ou brusca. Deus não age para com o ser humano de acordo com o caráter do ser humano, mas Deus age para com o ser humano de acordo com o seu caráter, com o caráter dele, com a justiça dele. E a justiça de Deus, então, ela é imperturbavelmente sólida, forte. Ele é justo em seu ser, ele é justo nos seus decretos, ele é justo nas suas obras. Nós encontramos abrigo debaixo das asas do Senhor, porque a tempestade que deveria cair sobre nós já caiu sobre Jesus. E Deus então satisfez toda a sua justiça em seu Filho, para nos fazer beber de suas delícias para sempre. Ou seja, Jesus Cristo nos justificou, a morte de Cristo nos trouxe justiça. E agora nós podemos então estar debaixo das asas do Senhor. Nós podemos então desfrutar da justiça dele, sabendo que ele não vai nos tratar conforme os nossos pecados, mas que ele vai nos tratar conforme o sacrifício, a justificação, a redenção que Cristo operou nas nossas vidas. E em último lugar, nós podemos então saber que o nosso Deus é um refúgio confiável, porque os seus juízos são como um abismo profundo. Nenhum homem jamais conseguiu penetrar nas profundezas dos juízos divinos. Deus é infinitamente maior do que o homem pode compreender. Os seus juízos são inescrutáveis, os seus pensamentos profundos. Deus, ele é totalmente incompreensível até o momento em que ele queira então se revelar a nós. E ele fez isso através da sua palavra. Se não fosse a palavra de Deus, e se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida para entender a palavra de Deus, nós jamais entenderemos quem é a pessoa de Deus, porque os juízos dele são inescrutáveis, os pensamentos dele são totalmente diferentes e melhores e perfeitos. Então, assim, nós não conseguiríamos compreender quem é a pessoa de Deus se não fosse a ação do Espírito Santo e a revelação na palavra de Deus. Conhecer a Deus, então, é entender que nós podemos viver sob a sombra das suas asas, nós podemos nos fartar da abundância que há na sua casa, que Ele nos oferece. Nós podemos beber das torrentes de sua delícia. Nós podemos, então, abastecer as nossas vidas no manancial da vida. E daí nós podemos, então, tirar forças para prosseguir. Jesus, quando se referiu a Ele mesmo, Ele disse: olha, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá sede. Eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. No pão nunca mais terá fome e a água nunca mais terá sede. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: olha, tudo o que vocês precisam para viver bem, vocês encontram em mim. Vocês encontram o alimento, vocês saciam a sede de vocês, vocês encontram refúgio, consolo, proteção. E é isso que nós precisamos entender, aprender nesses dias de tanta dificuldade. Nós vemos pessoas tão angustiadas, principalmente com essa doença, mas nós precisamos entender que tudo que nós precisamos para viver aqui e depois que partirmos daqui está em Cristo Jesus. Nós precisamos depositar as nossas vidas nas mãos dele, deixar que ele então nos conduza, fazer o propósito e a vontade dele, para que nós tenhamos então o alimento espiritual, a água espiritual, para que nós tenhamos também uma vida aqui vitoriosa. Apesar das dificuldades, nós temos refúgio em Cristo. E isso é uma verdade que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece. Vamos lembrar disso nessa noite. O nosso Deus é um refúgio confiável. Nós podemos nos acolher, nos esconder debaixo da sombra das asas dele. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos. Vamos orar para que Deus esteja abençoando tantas pessoas enfermas, com Covid, precisando desesperadamente da graça de Deus. É tempo de clamar pela salvação das pessoas, clamar pela restauração da nossa nação, do nosso
do nosso mundo. É tempo de clamar a Deus, porque só Ele pode então solucionar os nossos problemas, né, com essa pandemia, né? Só a mão de Deus, só a intervenção dele, não existe outro meio. Peço aos irmãos também que orem pela minha vida. Amanhã à noite eu começo a trabalhar no Hospital das Clínicas, na ala de Covid. Eu vou então passar ali a atender aquelas pessoas. Eu reduzi a minha carga horária no meu outro trabalho e vou então trabalhar no Hospital das Clínicas, ali na ala de Covid. E eu peço que os irmãos orem por mim, não só pela minha proteção, né, contra a doença, mas principalmente para que aquilo seja um ministério na minha vida, para que eu possa então levar aquelas pessoas que nesse momento estão desesperançosas e desesperadas a única esperança verdadeira, que é Cristo. Cristo precisa ser conhecido, Cristo precisa ser anunciado, e essas pessoas nesse momento são as pessoas que mais precisam da graça do Senhor Jesus. Então, orem por mim, para que Deus me capacite, para que Ele me oriente, para que Ele esteja então comigo ali naquele lugar durante os momentos em que eu vou estar ali trabalhando, que a mão dele esteja comigo. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, eu te peço, ó Deus, que nesse instante o Senhor nos acolha, nos esconda debaixo da sombra das tuas asas. Ó Deus, nós estamos aqui porque o Senhor Deus é um refúgio confiável e verdadeiro, e nós te louvamos por isso. Ó Deus, nós te louvamos porque a tua benignidade vai até os céus. Ó Deus, nós te louvamos porque a tua justiça, ó Deus, é inabalável. Nós te louvamos porque a tua fidelidade é eterna. Senhor, nós te louvamos porque os teus juízos são inescrutáveis. Ó Deus, como o Senhor é grande, nós glorificamos o Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos dá a força que precisamos para viver. Ó Deus, nós te exaltamos e nós glorificamos o teu nome. Senhor, nesse instante queremos te pedir pelos enfermos. Ó Deus, quantas pessoas nesse momento estão desesperadas, ó Deus, clamando pelo Senhor, clamando, ó Deus, pela manifestação do teu Espírito Santo, trazendo cura para as suas vidas. E nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da Leci, ó Deus, abençoa ela. Tem misericórdia da Amanda, ó Deus, que o Senhor esteja com a Amanda naquele hospital nesse instante, com a sua família. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo paz, segurança. Ó Deus, cura, abundância de vida, de verdade nessa família, nesse instante. Ó Deus, também quero te pedir que o Senhor esteja abençoando o pastor Gilberto e a sua esposa, a família do pastor Hamilton. Ó Deus, tantos pastores, tantos servos do Senhor que estão lutando contra o Covid, alguns internados em estado grave nas UTIs, outros em casa, outros, ó Deus, nos hospitais, nas enfermarias. Ó Deus, tem misericórdia dessa nação sofrida que é a nossa, desse povo, ó Deus, que está desesperado com essa doença. Ó Deus, cuida de cada um, estende as tuas mãos de poder, ó Deus, restaura as vidas, abençoa a família da irmã Kellen, ó Deus, para que eles sejam em breve totalmente recuperados. Abençoa também a família do irmão Rodrigo, irmã Kate. Ó Deus, abençoa cada um, toma nas tuas mãos. Nós cremos, ó Deus, no teu poder. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso mundo, tem misericórdia daqueles que nesse momento enfrentam outras enfermidades e que precisam também da manifestação da tua graça. Abençoa o irmão Feliciano, ó Deus, a Regina, a Lindaura, ó Deus, que enfrentam dificuldades tão complicadas de saúde, mas o Senhor é o Deus, ó Deus, que pode todas as coisas. Eu te peço também que o Senhor abençoe a Adriana, seu esposo, sua filha. Ó Deus, essa família que também está passando por
problemas de saúde, de enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, eu te peço por cada um nesse instante que tem colocado a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, também te peço pelo Silvio lá naquela UTI, que o Senhor Deus tenha misericórdia dele também, restaurando a saúde do seu servo. Ó Deus, eu te peço também pelos enlutados. Quantas pessoas perderam seus entes queridos nesses dias e estão perdendo a cada dia. Ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo para esses corações, para a família do pastor Wagner, ó Deus, que o Senhor esteja tocando nessas vidas, ó Deus, nesses corações que estão sofrendo com a partida dele. Te pedimos também, ó Deus, que você esteja abençoando a família da Amanda, que está enlutada também no dia de hoje, a família da Marcela, ó Deus, a família da Sara, a família, ó Deus, de cada um que foi, ó Deus, levado pelo Senhor, que perdeu a sua vida com essa enfermidade. Que o Senhor possa, então, ó Deus, estar abençoando, cuidando, ajudando, dando paz e conforto. Senhor Deus, eu também te peço que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando as famílias da nossa igreja, irmão Elcio, os meninos. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a sua serva a sabedoria que ela precisa para reconstruir a sua vida, levar, ó Deus, o seu dia a dia. Te peço também pela irmã Maria de Fátima com as suas filhas. Ó Deus, que o Senhor possa estar convertendo o coração delas ao Senhor, também do seu genro, do seu irmão, do seu neto, pela família do irmão Tim também, pela família da irmã Helenita, aqueles que não te conhecem, nossos adolescentes, seus familiares, os esposos das nossas irmãs, cada família, cada lar, aqueles que estão procurando trabalho, que estão precisando, ó Deus, de resolução para a sua situação financeira, que o Senhor esteja abrindo portas e abençoando, irmã Kellen, a Rosa, a Graziela, ó Deus, abençoa o teu povo espalhado sobre a face da terra, reaviva e reanima a tua igreja e nos ajuda a entender o teu propósito para as nossas vidas nesse instante. Nos abençoa, Senhor, nos transforma, nos faz instrumento, ó Deus, da tua graça. Ó Deus, que onde quer que nós estejamos, nós possamos ser usados pelo Senhor. Ó Deus, abençoa cada um que nesse instante tem a oportunidade de falar do Senhor, tem a oportunidade de levar a tua graça às pessoas tão desesperadas. Ó Deus, nos faz, ó Deus, vasos de honra para o Senhor aonde nós estejamos, que a glória de Cristo seja vista em nós, ó Deus, que possamos propagar o teu evangelho, abre as portas e nos dá, ó Deus, a voz que precisamos, usa as nossas mãos, usa os nossos lábios, usa a nossa vida. Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos cumprir o teu propósito, nos ajuda. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. É o que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua vida, a sua família. Amanhã, a quarta-feira, nós temos culto. Nosso culto amanhã começa às 19h30 no Facebook e no YouTube. Não deixe de participar. Coloque a sua vida na presença do Senhor. É o que nós desejamos nessa noite para você. Amém.